Aleluia. Gente, não dá para erguer um pouquinho o ar, não? Tô achando que está baixinho. Salmo 128. Hoje nós vamos falar sobre família. A mensagem dessa noite chama-se Como ter uma família bem estruturada. Como ter uma família bem fundamentada. Como ter uma família bem alicerçada. Uma família abençoada. Como ter uma família bem estruturada. Salmo 128. Amém? À medida que você achar, você olha aqui para mim. Queridos, quando nós falamos o Brasil está corrompido, quando nós falamos o Brasil está corrompido, significa que as famílias estão corrompidas. Porque a base de uma sociedade é a família. Quando nós falamos, olha, aquela igreja está toda torta, aquela igreja tem sabe, os crentes daquela igreja não são compromissados, os crentes daquela igreja são crentes só de nome, não tem um bom testemunho. É as famílias daquela igreja que estão corrompidas e que não têm um bom testemunho. Porque a base de toda família, a base de toda sociedade, de toda igreja é a família. Você não pode esquecer isso. A base de toda sociedade é a família. A base de toda a igreja é a família. Então quando nós falamos assim, olha, que lamentável, hein? Segundo as últimas estatísticas, de cada 10 políticos, vereadores, governadores, presidentes, prefeitos, de cada senadores, de cada 10 políticos, 8 receberam propina, receberam dinheiro injusto, dinheiro roubado da população. De cada 10, 8. Ou seja, temos uma política doente e uma política corrupta. Automaticamente, nós temos famílias corruptas e famílias destruídas. Essa é a grande verdade. E esse princípio não falha em qualquer lugar do mundo. Porque a base da sociedade, a base da igreja é sim a família. Basta você lembrar que quando Deus criou, fez o mundo, Deus coloca para gerenciar, cuidar do jardim, quem? Uma família. E daquela família ia surgir a sociedade, daquela família depois se levantaria o reino de sacerdotes constituídos por família. A base é a família. E coincidentemente ou não, o nome dessa igreja nós chamamos de carinhosamente IAFAD, né? Que é a Igreja Avivada Família de Deus. Agora, como ter uma família bem estruturada? Eu vou te falar aqui alguns passos que mostram que uma família está bem estruturada. O que é a estrutura? É o alicerce, é a coluna. Por exemplo, o que sustenta esse templo aqui é o alicerce que tem por baixo da terra, que nós não vemos. São as colunas que tem lugares estratégicos para segurar tudo. Isso é a estrutura. Então, como ter uma família bem estruturada? É a mensagem dessa noite. Isso é um sinal do quanto a igreja IAFAD é uma igreja séria. Isso é um sinal. Pregação para a família é um sinal de que é uma igreja séria. Por quê? Porque, irmão, não leve a mão no que eu vou dizer, mas é uma verdade e eu tenho propriedade para dizer isso, porque são 15 anos pregando em várias igrejas, literalmente pelo Brasil afora. Tem igrejas que elas só querem pregar poder de Deus, só mover do Espírito Santo. Não estou falando movimento, que a palavra movimento é uma palavra meio negativa no meio cristão. Eu estou falando mover de Deus mesmo, como a gente teve aqui sexta e sábado. Porém, são igrejas que só pregam movimento. Não se ensina para casais, não se ensina sobre a importância da família. Aí lá na frente vai ficar torto. Porque se a família é a base da igreja, tem que se trazer palavras para estruturar bem a família, para alinhar bem a família. Eu quero lembrar você que o que você ouvir aqui nessa noite é para você começar a pôr em prática a partir de hoje. Porque a palavra de Deus, ela só funciona na nossa vida a partir do momento que você
conhece, entende e põe em prática na sua vida. Se você não pôr em prática na sua vida, a palavra de Deus não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás eu ouvi uma palavra para a família, e eu andava muito nervoso com meu sobrinho. Eu tenho familiares que são muito pegados conosco, e eu estava muito nervoso com meu sobrinho de 3 aninhos apenas, mas ele estava me deixando já na carne. Toda hora eu irritava com ele. Ele falava alguma coisa: o que você quer, Lucas? Eu já irritado com ele. E aí eu ouvi uma pregação para a família. E naquela pregação, a pregadora dizia o seguinte: irmãos, tem muito pai muito irritado com os filhos. Tem muito tio muito irritado com os sobrinhos. O sobrinho não pode chamar o nome do tio, o tio já olha. E aí eu fui murchando no banco assim, sabe? Do tipo assim: ai meu Deus, não deixa ela apontar para mim e falar: você, Deus me mostrou você. E aí eu fui murchando. A minha esposa é testemunha que ela estava no dia. Acabou aquele culto, eu fui entrar para o quarto, que nós estávamos numa conferência, no retiro. Eu fui entrar para o quarto, meu sobrinho estava dormindo com a gente no quarto. Quando eu cheguei no quarto, meu sobrinho já estava dando um show dele, chorando não sei o quê. Antes da pregação, eu ia chegar lá e falar assim: ai Lucas, que vontade de te arrebentar. Mas aí, depois da pregação, eu cheguei lá, sentei na cama, botei ele no meu colo. Filho, o que está acontecendo, Lucas? Por que você está assim? Isso faz 2 anos. Daquele dia em diante, a coisa mais rara é eu estressar com meu sobrinho. A coisa mais rara. Porque eu ouvi uma palavra de alinhamento. Eu ouvi uma palavra de que eu tinha que respirar fundo e ter paciência com meu sobrinho. Agora, queridos, hoje nós vamos falar muito de família, mas eu quero concentrar, toda vez que eu falar família aqui, eu quero que você concentre principalmente nos da sua casa, ok? Principalmente nos da sua casa. Ah, eu sou muito apegado com meu irmão casou, mora em outra casa com a família dele. Não, eu quero que você concentre nos que moram na sua casa, tá bom? Por exemplo, o pastor Ângelo vai concentrar com a Giovana, mas é só um casal, mas já é uma família. É um casal, já é uma família. Então todos nós vamos fazer esse alinhamento, tá ok? E depois, durante a semana, entra no YouTube, PR Jorge Lima, entra lá no meu canal, tem um monte de pregação para a família lá. Você que tem familiares não crentes, eu tenho muitas pregações para ensinar você a ganhar o seu familiar não crente, tá bom? Então entra lá, tem muita coisa boa para convívio de família também. Aleluia. Agora vamos ficar em pé, agora sério, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Salmo 128, verso 1 ao 4. Mensagem de hoje: como ter uma família bem estruturada. Vamos lá? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Antes de você se assentar, aqui o salmista começa descrevendo uma família bem estruturada. E ele vai lá no comecinho: um homem que teme a Deus, que respeita, que honra a Deus. Ele vai ter uma esposa maravilhosa, frutífera, e vai ter filhos maravilhosos e frutíferos ao redor da sua mesa. Ou seja, simbolismo de uma família unida, de uma família em comunhão, que prospera, que vence e que é cheia de Deus. Daqui que surgiu essa inspiração pelo Espírito Santo de como ter uma família estruturada. Pode se assentar em nome de Jesus. Como ter uma família bem estruturada? Cada vez que eu vejo um jovem, um adolescente, um pré-adolescente andando pelas ruas do meu bairro, o meu bairro, a nossa igreja é bem no meio do nosso bairro, nós somos uma igreja de bairro. O pastor Felipe com a esposa e o pastor Ângelo logo vão pregar na minha igreja, vai conhecer. Ela é bem no meio do bairro, então nós estamos bem ali, um bairro com 5.000 habitantes. Então tem muitos jovenzinhos que hoje são da nossa igreja, que nós literalmente vimos nascer, vimos crescer pelo bairro, depois se converteram, são hoje da nossa igreja. Então nós sempre ouvimos jovenzinhos, adolescentes e pré-adolescentes
pelas ruas do nosso bairro, gritando, falando palavrão, falando depravações, se tornando marginais, logo cedo, 9, 10, 11 anos já se tornando marginais, meninas de 13, 14 anos completamente depravadas, vulgares. Mas cada vez que eu ouço uma desses meninos, uma dessas meninas, eu nunca vejo eles em especial. Eu sempre vejo por trás deles uma família desestruturada. E é por aqui que eu quero começar. Às vezes você olha um marginal, um bandido, um camarada que estupra, um camarada que mata, que vende droga, que destrói os outros. Por trás dele tem uma família desestruturada. Pastor, mas olha, tem filho de crente também que está numa vida errada dessa. Olha, pastor, eu tenho um vizinho lá, que os pais dele são crentes, mas o menino é da pá virada, o menino apronta muito, o menino é errado. Como é que é isso? Não seria uma família estruturada? Queridos, eu tenho 42 anos de vida, embora muita gente pense por causa do corpo que tem 25, mas eu tenho 42 anos, tenho mais ou menos 20 anos no Evangelho, escuta onde eu vou chegar, 20 anos do Evangelho, e eu nunca vi, em nem 42 anos de vida e nem 20 anos cristãos, eu nunca vi uma família que esteja guardando verdadeiramente a palavra, que esteja verdadeiramente estruturada na palavra e que tenha um filho que tem feito eles passarem vergonha. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Eu sei que o que é normal é alguns pais cristãos, pastores, ou obreiros, ou levitas, ou membro de igreja que está sempre na igreja. O que eu vejo é eles exagerarem na educação dos filhos, ou faltarem na educação dos filhos, e mesmo eles sendo cristãos, os filhos darem problemas. Isso eu vejo aos montes. Eu vou repetir devagar que você não pode perder isso. Isso aqui que eu estou te falando. O que é normal vou usar o nome fictício, o Joãozinho e a Joaninha, os dois marido e mulher, são cristãos, são da igreja tal, e eles têm filhos que estão dando problemas na sociedade, que está trazendo desestrutura para a família. Mas pastor, mas o senhor falou que se for crente não sei o que, então por que eles são crentes e está dando problema? Porque os pais, o Joãozinho e a Joaninha, ou foram muitos radicais, ou foram muito liberais na educação dos filhos. Então eles trouxeram um desequilíbrio. Mesmo os filhos indo para a igreja, mesmo os filhos aparentemente levando o codinome de cristãos, deram escândalos e dão problemas, se meteram nas drogas, na sem vergonhice. Mas por quê? Porque os pais, mesmo dizendo que eram evangélicos, erraram na educação. Agora, quem faz certinho, conforme diz a Bíblia, os filhos dificilmente vai fazer os pais passar vergonha. Quem entendeu, diga amém. É aí que cumpre-se Provérbios 22, verso 6. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar, e mais tarde ele não vai se desviar dele. Mas o filho de fulano se desviou. Pois é que os pais erraram em alguma parte. Eu tive escuta, eu conheci um pastor que os 3 filhos eram uma escadinha, 2 anos de diferença um para o outro, eram 13, 15 e 17 anos. Os 3 filhos desse pastor não saíam da igreja. Eles iam para a igreja com o pai, eles frequentavam a igreja com o pai, porém, o pai era daquele tipo rígido. Não pode ter televisão em casa, não pode jogar videogame, extremamente rígido. Os 3, quando completaram 18 anos, desviaram. Os 3. Pai, agora eu já sou dono do meu nariz, já estou trabalhando, não vou mais para a igreja. Os 3 desviaram. Aí o pai, pastor, irmão Jorge, aonde eu errei? Na rigidez. Dentro do coração dos filhos, aquele pensamento assim: eu estou debaixo de um jugo pesado da religião. Quando eu completar 18 anos, eu faço o que eu quero da minha vida. Dos 3, só um se arrependeu, voltou, e hoje ele é pastor, inclusive é muito amigo meu. Os outros 2 estão desviados até hoje. Mas filhos de pastor,
Pastor de mais de 30 anos de ministério. Mas desviados filhos desviaram por quê? Pais que mesmo se dizendo cristãos são rígidos demais. E tem aqueles que são são aqueles liberais demais. Então, para terminar essa primeira parte, quando um pai e uma mãe ensinam os filhos sem serem rígidos demais e sem serem liberais demais, mas sendo equilibrados, meu irmão, dificilmente vai dar errado. Dificilmente o filho vai andar no caminho errado. Dificilmente aquela filha vai fazer os pais passarem vergonha, porque ele está em um lar bem estruturado. E aqui eu já fiz a introdução da primeira parte. Para sua família ser bem estruturada, Cristo tem que ser presente no meio dela. Para sua família ser bem estruturada, primeiro ponto, Cristo tem que ser presente no meio dela. Cristo tem que estar presente. Deus tem que ser presente na sua família. Agora, pastor, mas eu tenho Deus no meu coração. Gente, eu tenho uma birra do pessoal que fala isso. Desculpa, viu, se tem alguém que fala isso aqui, mas eu tenho uma birra. Sabe aquela pessoa que você está pregando o evangelho para ela? Irmão, eu tenho Deus no coração. Só que você chega na casa dele, é um monte de música pornográfica, é um monte de programa nojento na televisão, é palavrão, é maus tratos o tempo todo. Aí a pessoa, eu tenho Deus no coração. É a maior desculpa das pessoas que não querem Jesus, que não querem compromisso. Vou repetir para você entender. A maior desculpa do não crente, do não convertido, a maior desculpa que ele dá para não pegar compromisso com Jesus é essa: não, mas eu tenho Deus no coração, todos os caminhos levam a Deus. Não importa, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Eu estou na minha religião com meus avós ensinaram meus pais me ensinaram. Eu estou na minha religião e todos os caminhos levam a Deus. Eu tenho Deus no coração. E aí eles inventam essa desculpa para desbaratinar e não pegar compromisso fiel com o Senhor. Meu irmão, não é ter somente Deus no coração. Quando você tem Deus no coração, é visto na tua família que Deus está presente. Agora, se você diz que tem Deus no coração, mas não se vê Deus na sua família, você está mentindo. Quando se tem Deus no coração, você vê Deus na vida da pessoa, você vê Deus na família da pessoa. E detalhe, não é difícil você perceber se uma casa tem Deus. Eu estou falando agora da presença de Deus em uma casa. Não é difícil você perceber se tem Deus numa casa. Quando você vai visitar um colega de trabalho, um colega de escola, você vai visitar um vizinho, um amigo, quando você vai visitar um parente, um familiar seu, quando você vai visitar, não é difícil você perceber que tem Deus na casa dele. Porque a casa da pessoa que tem Deus, a casa da família que tem Deus, a atmosfera é diferente, o ambiente é diferente. Tem paz. Mesmo que o pessoal esteja todo mundo falando ao mesmo tempo, por trás daquela atmosfera, daquelas pessoas falando, por trás daquilo lá, tem paz. Você sente paz. Esses dias já juntou eu, pastor Felipe, pastor Ângelo, com as esposas e a Meire. 7 pessoas. Gente, teve uma hora que estava todo mundo falando junto, que eu abaixei a cabeça e falei: Jesus, me leva embora. Mas por trás daquele monte de gente alegre conversando, o espírito de paz. Quem entende, diga amém. Quando você está numa casa que tem Deus, tem paz. Quando você está numa casa que tem Deus, as alegrias são gostosas. As manifestações de alegria são gostosas. Quando você está numa casa que tem Deus, você pode saber, raramente você vai ver um programa besta na televisão. Raramente. Raramente você vai ver um programa besta na televisão. Quando você está numa casa, você foi lá visitar um camarada que ele tem Deus. Até então você não tinha percebido. Você chega na casa dele, normalmente vai ter um louvorzinho de fundo, ou mais agitadinho, ou mais paradinho, mais uma adoraçãozinha. Ou vai ter um programa legal, mesmo que não seja um programa evangélico, vai ter um programa legal na televisão. Isso é casa de quem tem Deus.
a coisa mais comum que tem, a minha esposa está aqui, é testemunha. A coisa mais comum que tem é as pessoas, os meus filhos da igreja lá, os meus amigos ir lá em casa, tá conversando comigo, e eles dizerem assim: ai, mas a sua casa é uma paz, hein? Ai, pastor, como a sua casa é gostosa, como a sua casa tem uma paz, uma coisa. E casa de crente, casa, família bem estruturada, é para ser assim mesmo. Pastor, a minha casa é assim. Parabéns, a tua família já tem o primeiro passo de ser bem estruturada. Já tem um reflexo verdadeiro de que a tua vida é uma vida cristã a tal ponto que as pessoas percebem isso nitidamente dentro da sua casa. Nitidamente dentro da sua casa. Então, primeiro, para se ter uma família bem estruturada, Deus tem que estar presente na tua família, não só no seu coração. É aqui, de dentro para fora. Mas de igual forma, quando você vai na casa de uma pessoa que não tem Deus, quando você vai na casa de uma família que não tem Deus, você também percebe rapidinho. Sabe por quê? Você percebe que não tem aquele clima de paz, porque os familiares não se tratam com educação. Você percebe que não tem um clima de paz, porque um fica erguendo a voz para o outro com facilidade. Você percebe que não tem paz, porque vive aquele momento de briguinha entre eles. Não estou falando que uma hora ou outra você não se desentende, não é isso que eu estou falando. Estou falando de que continuamente os irmãos ficam se desentendendo, pai e mãe ficam se desentendendo, marido e esposa, né? Fica se desentendendo, os pais com os filhos ficam se desentendendo o tempo todo, não tem paz. Aí, você percebe que os programas que a televisão está ligada, e os programas na televisão que eles estão assistindo, também não são legais. Também não são legais. Você percebe que as músicas que eles... Você ficou 3 horas lá na casa do seu amigo, ficou 3, 4 horas, foi convidado para o almoço. Aí você percebe que as músicas que tocam são só músicas nojentas. Só música de funk, baixaria. Só música de ritmo imoral. Aí você vai pregar para o seu amigo: não, mas eu tenho Deus no coração. Tem um entendimento errado de quem é Deus. Aí o que acontece? Os programas da televisão, as músicas que está se ouvindo, o relacionamento dentro daquele lar, simplesmente vão mostrando que Deus não está naquela família. E como Deus não está naquela família, ponto 1, já está desestruturada. Começa-se tudo em Deus. Se não tem Deus, já está desestruturado. Coisa gostosa é quando a família começa a se arrumar. Um vai tomar banho um pouquinho antes, depois vai outro, se arruma e a família vai para o carro alegre. Está lá o pai e a mãe na frente, 3 cabeçudinhos atrás, exemplo. E ali vai as crianças atrás, e aquela coisa gostosa, e a família toda alegre. E lá vão eles para a igreja. Uma família unida para a casa de Deus. Então, primeiro, uma família bem estruturada é uma família que tem Deus no lar deles. Esses dias eu estava observando o que as pessoas assistem. Eu fui tirar férias com eu e minha esposa e levamos alguns parentes não crentes. Foi legal pelo fato de estarmos em parentes, mas foi embaçado, irmão. O bagulho ficou louco. Porque eu e minha esposa crente com 4 não crentes. E nós tentando, né, não mostrar religiosidade. Aí meus parentes foram assistir, que eles têm uma mania, eu e minha esposa dificilmente assistimos televisão, né? Mais um programa evangélico. Aí eles foram assistir os programas deles. Um mais bobo do que o outro. Aí foi passar aquele The Voice Brasil. Lembrei, The Voice. E você está lá, bom, a família está assistindo, vou assistir um pedacinho desse negócio. Aí um dos jogadores, cantor lá que bateu na mulher, falou assim: vamos lá agora, aquele que é meio malucão, o que usa o negócio na cabeça assim, o morenão. Hã? Brau! Esse aí. Aí ele virou para esse camarada e falou assim para ele: é Brau, né? Ô Brau,
Fala aí para nós agora uma reflexão do momento. Aquele camarada, ele deu uma viajada na maionese, ele falou tanta porcaria. E ele falou assim, porque não sei o que, e você olhou pro céu, e você viu não sei o que, o céu da sua mãe, que não sei o que. O cara deu uma pirada na batatinha. Gente, eu já vi pirar na batata, mas aquele cara foi longe. Gente, ele quis dar uma reflexão de vida, que não levou a lugar nenhum, que o cara, não sei se, olha, fala sério. Eu estou falando de assistir programa, nada contra a televisão. Eu estou falando de assistir programas que não te levam para lugar nenhum. Eu estou falando de assistir coisas na televisão que não te acrescenta nada na vida, que não muda nada na sua vida. Ah, pastor, mas é o meu gosto, tudo bem. Eu estou apenas te trazendo uma palavra, uma meditação, para você fazer que nem a vovozinha falou aqui para as irmãs ontem cedo. É o tempo, para você não perder tempo. Sabia que a vovó falou isso ontem? A vovó aqui que estava com síndrome de Parkinson, entrou 90 anos a vovozinha. A vovozinha falou, eu sou o tempo, não percam tempo. Mas vamos aqui. Segundo ponto de uma família bem estruturada. O amor tem que estar sempre em exercício dentro do seu lar. O amor, uma família bem estruturada, ela tem o amor sempre em forte exercício dentro do seio familiar. Forte exercício. Aí vai vendo aqui. Não é a principal base, que a base maior do amor é perdão e serviço. É as maiores, eu vou falar daqui a pouco. Mas eu não poderia deixar de falar de que o amor passa pelo amor a educação, passa pelo amor o toque carinhoso, a palavra carinhosa. Ei, uma família bem estruturada, as pessoas se respeitam. Uma família bem estruturada, os pais, na hora de repreender os filhos, ele tem uma forma educada, uma forma cristã para trazer a repreensão. Eles não ficam se agredindo. Eu conheço, e eu tenho certeza que você conhece, pessoas que os filhos dizem para os pais, cala a boca, você não sabe de nada. Você é burro, não sabe nem mexer no celular. Eu me converti, eu tinha 22 anos. Eu fui um jovem transviado da mente desde novinho, um marginalizado. Eu com 13 anos, eu xingava minha mãe de tudo que era nome. A senhora é retardada, a senhora é sonsa, a senhora não sabe de nada. Eu só não batia na minha mãe porque me faltava coragem, mas eu enchia a cara de raiva, porque a minha vontade era voar na minha mãe. E eu xingava mesmo a minha mãe, eu enchia a boca para amaldiçoar a minha mãe. Não falo isso aqui com nenhuma graça, nenhuma honra, tá? Para exaltar em nada. Eu falo isso aqui para exaltar sim a transformação, porque depois que eu me converti com 22 anos de idade, eu falei para minha mãe, de hoje em diante a senhora vai ter o melhor filho, o filho que a senhora nunca teve. E dos 3 filhos, o que mais dá prazer para ela sou eu. Ela mesmo fala isso. Então o que acontece? Pessoas, filhos que desonram os pais, mães que não tratam os filhos com educação, pessoas que não se respeitam. Estou falando de educação mesmo. Estou falando do por favor, do dá licença. Eu estou falando da contrariedade disso, que em vez do por favor, do dá licença, é sai daqui, não estou falando com você. Põe a mão na consciência e vê se combina você dizer que é cristão. Vê se combina, você está aqui na hora do louvor, cantando louvores tão lindos, a paz do Senhor, meu irmão, sorrindo para todo mundo, e dentro de casa, ou lá no carro, na hora que você vai embora, cala a boca, moleque, eu não estou falando com você, estou falando com a sua mãe. Combina isso, responde para você mesmo se combina isso. Vê se combina você falar para o seu pai, você é burro, hein, pai, você não sabe mexer no celular, hein. Vê se combina, não combina. Uma família bem estruturada, existe entre eles educação. Uma família bem estruturada, existe entre eles respeito. Existe entre eles respeito. Até hoje, depois que eu me converti,
A minha mãe, ela tem 70 e poucos anos de idade. A minha mãe não teve estudo. Então a minha mãe é uma mulher leiga, não tem muito conhecimento das coisas. Então às vezes a minha mãe faz um comentário que está totalmente fora da minha realidade, tá? Ela está errando no comentário. Aí eu chego para minha mãe e falo: mãe, não é assim. É assim sim, porque é assim, não sei o que e tal e tal. Ela ganha da velhinha que veio aqui ontem de manhã. E é assim mesmo, não sei o que e tal e tal. A minha esposa está aqui, ela presencia isso. Quando a minha mãe dá as caras para dizer que ela está certa e eu sei que ela está errada, eu abaixo a cabeça e falo: eita mãe, a senhora também tem cada uma. Tá bom, vai mãe, vamos mudar de assunto. Eu já baixo, na boa expressão, já baixo a bola, baixo a cabeça, mas eu não ergo a voz para minha mãe. Depois da minha conversão, em 20 anos de convertido, nunca mais eu ergui a voz para minha mãe. Mesmo ela estando errada em vários momentos. Nunca mais eu desrespeitei a minha mãe. Quem está entendendo, diga amém. Educação, respeito. Uma família bem estruturada tem o exercício do amor. E pelo amor passa-se a educação, passa-se o respeito. Pelo amor, a maior expressão do amor é o perdão. Perdão. Quando você quiser perceber o tanto que uma pessoa ama de verdade, não é pelo carinho, pelas palavras de carinho, pelos gestos de carinho, embora tudo isso é importante. E detalhe, viu? Pai e mães que estão aqui, se você não der carinho, falo carinho mesmo, se você não abraçar, beijar teu filho, se você não der carinho para o seu filho, dentro dele a carência vai crescer. E ele vai encontrar pessoas muito mal intencionadas para dar abraço e carinho para o seu filho. É, pastor, é que eu não aprendi com meu pai como ser carinhoso. Meu pai sempre foi fechado. Seu pai foi fechado. Agora se você aceitou Jesus, Jesus te abriu. Ai, vem filhinho, papai. Tem uns que ficam até meio bobão, né? Ai, filhinho, vai. Eu não aprendi isso com meu pai, eu não aprendi isso com a minha mãe, mas você agora aprende então com a palavra. Pensa num camarada nervoso, era o meu pai, gente. Meu pai descendente de italianos, aquele sangue na veia. Batia primeiro e perguntava depois por que eu não tinha feito. Meu pai super agressivo. Ainda bem que não tinha UFC na época, se tivesse eu estava ferrado, que ele ia ver na televisão e não ia poupar golpes em mim. Porém, quando eu me converti, aqui dentro de mim, eu vou ser diferente com a minha família. O carinho, o amor e cuidado que eu esperava do meu pai e eu não tive, eu vou ser diferente com a minha família. Então, isso não é desculpa. Meu pai e minha mãe não eram assim. Mas Cristo, o Espírito Santo, te ensina como você tem que ser. Afinal de contas, você nasceu de novo. Lembra do Evangelho de João capítulo 3? Tem que nascer de novo. Então quando você nasceu de novo, agora você nasceu uma pessoa direcionada e ensinada pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que tinha sido mal ensinada pelo teu pai, que era fechado, aquela pessoa que tinha sido mal ensinada pela tua mãe, que era fechada, aquela pessoa morreu. Morreu para o mundo e agora nasceu uma nova pessoa. Essa nova pessoa aprendeu agora não com o seu pai, não com a sua mãe, mas a nova pessoa aprendeu com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que agora ela é amável, ela é carinhosa. Embora o carinho, o toque físico, afago no cabelo, o beijo no rostinho da criança, brincar com a criança, o marido brincar com a esposa, o afeto dos pais com os filhos adolescentes, jovens e assim por diante, isso é importante. Apesar de educação, de respeito, de toque físico, de cuidados, de expressões de carinho, a maior comprovação de amor é o perdão. Tanto que Jesus disse: a quem muito ama, muito se perdoa. Quem pouco ama, pouco se perdoa. É uma máxima. O amor é medido pelo perdão. Por isso que lá na cruz do Calvário, Jesus antes de morrer disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus libera o perdão mostrando o tamanho do amor dele por nós. Eles não sabem o que estão fazendo, então perdoa-os.
Perdoar tudo. Perdoar as palavras ríspidas, estamos falando de família. Perdoar as palavras ríspidas do marido para com a esposa. Perdoar as palavras deselegantes da esposa para com o marido. Perdoar as falsidades. Perdoar as cenas de inveja. Caim, irmão de Abel. Caim mata Abel por inveja. José tinha 11 irmãos. Dos 11, 9 vendem ele por inveja. Um mata irmão por inveja. Outros vendem o irmão por inveja. Irmãos que invejam os outros. Estou falando de irmãos genéticos mesmo. Caim era irmão genético de Abel e eles conheciam a Deus. Os irmãos de José eram irmãos genéticos de José e também conheciam a Deus. Mas eu estou falando de perdoar as vezes que o seu irmão que mora na tua casa te prejudicou por inveja. Às vezes que a tua irmã que mora com você te prejudicou por inveja. Eu estou falando de prejudicar as picuinhas. Sabe aquelas briguinhas? Eu estava na casa de um pastor, amigão meu, camarada, muito querido. Chegou na hora da refeição, foi para a mesa eu, ele, a esposa dele e 2 filhinhas que ele tem. A mais velha, 10 aninhos. Na hora da comida, a mulher dele ficava assim, para a família. Senta direito na mesa. Guardanapo é na outra mão. Olha aí, derrubou o guaraná em cima da mesa. Não, o garfo não é assim. Aquilo foi subindo. Senta direito. Eu falei, você não está sentando. Pera, eu já vou colocar para você. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Eu aproveitei que são amigos, né? Se não fosse amigo, eu não ia falar que eu ia ficar com vergonha. Mas são amigos. Falei, mano, não leva a mal não. Pelo amor de Deus, irmão. Eu tô ficando envergonhado. Sério mesmo. Eu tô ficando constrangido de estar aqui na mesa. Eu parei de contar, porque eu contei até 8. Em 5 minutos, 8 repreendidas nas crianças, no marido. Aí ele falou, pastor. O pastor, né? Ora por mim. Sempre você vê que você precisa orar por mim. Eu falei, é verdade, vou orar. Não, meu filho, tem que orar e jejuar. Deus tem que te abençoar, irmã, pelo amor de Deus, irmã, com todo amor, eu te amo demais, mas, ô irmã, você deixou o clima pesado aqui, as crianças estão até sem graça na mesa. Eu estou falando de perdoar as picuinhas. Eu já falei, não gosto de toalha molhada em cima da cama. Eu já falei, tira o sapato, põe no lugar. Esse dia daí chegou para mim e falou assim, Jorge, você esqueceu esse negócio de bolacha em cima da mesa. Não, você deixou. Eu falei assim, Daílson, eu não deixei, eu esqueci. Engraçado que vocês dão risada, todo mundo dá risada, mas olha como eu estou com razão. Qual que é a câmera? Essa aqui. Olha como eu estou com razão. Corta para mim. Corta para mim. Olha como eu estou com razão. A mulher chega e fala, olha, aqui você deixou. Eu falei, eu não deixei. Queridos, presta atenção, agora sério, presta atenção. Deixar é quando você pega e deixa de propósito. Esquecer é quando você acabou de comer, você ia levar na mesa, mas atendeu um celular, alguma coisa, você esqueceu, é totalmente diferente. Vocês viram que vocês acham que é igual, mas não é, é diferente. Mas onde eu quero chegar aqui? Porque, presta atenção para você não perder a revelação. Eu usei uma brincadeira aqui, uma coisa séria, levei na brincadeira, mas entende a revelação. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher rixosa é que nem goteira em dia de chuva. Provérbios diz, a mulher rixosa, quietinho. A mulher que fica reclamando é que nem goteira em dia de chuva. Eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Que nem chuva, pim, pim, pim. Eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. E isso vai desgastando o relacionamento. Isso vai fazendo os filhos dizer, meu pai é muito chato. A minha mãe é uma mala sem alça de papelão, sem rodinha, cheia de tijolo no dia de chuva. Isso vai deixando o ambiente difícil de se conviver. Isso vai deixando a família difícil de se conviver. E você sabe o que eu estou falando. Então perdoar as picuinhas, perdoar as invejas, perdoar as mentiras que o irmão faz com o outro para prejudicá-lo. Perdoar as mentiras que a mãe fez para cobrir a coisa errada da filha, para o marido não saber, e o marido descobriu.
perdoar. Perdoar e exercer o cancelamento de dívida. Porque perdoar não é você falar, tá bom meu filho, eu te perdoo. Tá bom, tá filha? O meu sonho e o desejo bíblico era que você se casasse virgem. Mas você com 15 anos já deixou mexer na marmita. Então é o seguinte. Meire, se comporta. O meu desejo, você quebrou o meu sonho, minha filha. Mas eu te perdoo. Aí passa um mês, a filha faz qualquer coisa e a mãe joga na cara. É, minha filha, mas você também já não é mais princesa, né? Já joga na cara. Aí não perdoa. Eu era novo convertido e meu irmão tinha me dado um preju, mas meu irmão me deu um balão. Sabe o que é? Meu irmão genérico, mas me deu um balão. Aí um dia eu cheguei pro meu irmão e falei assim, mano, eu te perdoo. Me deu um prejuízo financeiro lá. Aí eu te perdoo. 15 dias depois, momento tenso. Momento de discussão. Você é pilantra, você me deu um balão violento. Aí meu irmão, mas você não perdoou? É verdade, te perdoei. 15 dias depois, outro momento tenso. Você é pilantra, você me deu um balão. Mas você não é crente, você não falou que me perdoou? Eu falei, é verdade, te perdoei. Perdão é cancelamento de dívida. Não é que você vai esquecer de amnésia, vai esquecer o que a pessoa te fez de cara. Não. Mas você não vai ficar cobrando ela, porque jogando na cara porque você perdoou. Eu falei de coisas simples, mas entre as coisas mais sérias, entra perdoar o filho que roubou o dinheiro do pai. Perdoar a filha que prejudicou demais a mãe. Perdoar os adultérios. Perdoar. Perdoar os momentos de adultério que viveram. Passar por cima disso. Fazer o devido alinhamento, os devidos ajustes. O maior exercício, a maior expressão de amor é o perdão. É o maior exercício, a maior expressão de perdão, de amor que existe, é o perdão. É o cancelamento da dívida. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que vocês conhecem pessoas assim. Que o pai não está falando com o filho porque não perdoa o filho. Eu tenho certeza que você conhece pai e mãe que não está falando com os filhos porque não perdoa o que os filhos fizeram. Talvez aqui nessa noite tenha gente assim. Que não conversa direito com a mãe porque não perdoa o que a mãe fez. Não conversa direito com o irmão porque não perdoa o que o irmão fez. Família bem estruturada. Eles exercem o perdão. Família bem estruturada tem a outra maior expressão de amor, que é o serviço. Outra grande expressão de amor é o serviço. Meu irmão, não diga que você ama se você não gosta de servir a tua esposa. Não diga que você ama se você não gosta de servir teu esposo. Não diga que você ama se você não gosta de servir seus filhos. Não diga que você os ama se você não gosta de servir seus pais. E detalhe, qualquer um de nós aqui, contando comigo, que as pessoas costumam dizer, você é uma bênção, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. E que não é bênção dentro de casa, é uma pessoa mentirosa. Qualquer um de nós aqui, que não é bênção dentro de casa, pode levar o nome de bênção lá fora, mas é mentira. Se não é uma bênção dentro de casa, é nota falsa. A bênção mesmo, você é dentro de casa. A bênção mesmo começa dentro de casa. A estrutura verdadeira é da família para fora. É a bênção. Servir. Quando eu falo servir, eu me refiro a servir mesmo. É questão de serviço. Servir em tudo que você pode. E até naquilo que você não pode, mas você pode se esforçar para servir. Serviço. É um desenvolvimento, desenvolver cada vez melhor para servir a tua esposa, cada vez melhor para servir teu marido, servir seus filhos. Nós sabemos que é comum, os pais às vezes têm mais facilidade de servir os filhos, mas não tem tanta facilidade de servir eles conjugalmente. Mas a grande expressão do amor, depois do perdão, é o serviço, e nunca mais esqueça disso. A maior expressão de amor, depois do perdão, é
servir um ao outro. E quando eu falo servir, não vem com aquela historinha, tá? É, pastor, mas meu marido é folgado. Ô pastor, não fala isso, minha mulher é folgada. Pastor, você está sendo radical. Radical? Radical foi Jesus que disse, se tua mão faz pecar, corta e joga fora. Eu não estou sendo radical não, filho, estou sendo suave. Jesus, que é tremendo e radical, falou, teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ter os dois e ir para o inferno. Isso sim é radical. Eu estou suave na nave, meu filho. Eu estou suave. Eu só estou te ensinando que biblicamente, lá em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, a Bíblia diz, e já sabendo Jesus que ia ser traído por Judas, entrou lá e lavou os pés, principalmente os pés de Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele lavou os pés de quem ia traí-lo. O pastor falou aqui, muito boa a pregação do pastor Felipe, muito boa, tão poucos minutinhos e trouxe uma palavra tão legal, edificante, que havia ali milhares de pessoas, presta atenção na revelação, havia milhares de pessoas ali, e o garotinho cedeu os pães e os peixinhos, e Jesus multiplicou. Ei, meu irmão, ali tinha gente que não gostava de trabalhar, ali naquela multidão tinha gente à toa, tinha gente folgada, tinha gente que era vampirinho, sabe que é vampirinho? Só vai na veia dos outros. Ali tinha essa turma, meu filho. Tinha a turma dos gatinhos, sabe que é gatinho? Aquele camarada que você não pode coçar, que ele deita e levanta as perninhas. Tem gente que é gatinho. Você deu uma coisinha, coçou a cabeça, a pessoa já deita e levanta as perninhas. Jesus não falou assim, ei, vem cá os 12, vem cá, seguinte, ó. Os que você conhecer, que você sabe que não gosta de trabalhar, os que você conhecer, que você sabe que é vagabundo, permissão aí pela palavra vagabundo, significa pessoa que não gosta de trabalhar, os que você conhecer que é folgado, não dá pão nem peixe não, finge que não é para tirar a mão, não é para você. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aí agora você não quer servir seu marido, é folgado, você não quer servir tua esposa, é folgada. Sirva entendendo que isso é um princípio. Sirva entendendo que isso é um princípio. Terceiro e último. Então, para você ter uma família bem estruturada, Deus tem que estar presente nela. Para você ter uma família bem estruturada, o amor tem que estar presente nela através do exercício da educação, do respeito, do toque das palavras carinhosas, através do perdão, cancelamento de dívida, através do serviço. Terceiro ponto para uma família bem estruturada, uma família que está alinhada com a palavra de Deus, que está tendo amor em exercício, uma família que está bem estruturada, o último ponto, ela se entrega mais e mais a Deus. Eles se voltam cada vez mais e mais a Deus. Pastor, mas na minha casa tem pessoas que não são crentes. Pastor, mas na minha casa somos em 5, 2 não são crentes. Então o que você vai fazer? Você vai lutar para que essas pessoas comecem a se entregar mais. Você vai lutar por essas pessoas para que elas se convertam. Dias atrás uma mulher chegou para mim lá na igreja. Ela e as 3 filhas dela são cristãs e são da nossa igreja. O marido não é. E ela passando aquela luta com o marido. Elas querem uma coisa, o marido quer outra. Elas querem uma coisa cristã, o marido quer outra. Eu fui ensiná-las a orar pela conversão do marido. Eu fui ensiná-las a orar pela transformação do marido. Sabe qual tem sido um grande problema nas famílias nos dias de hoje? Está faltando muito diálogo. Como falta diálogo na vida das pessoas? Como tem faltado diálogo na vida das pessoas? E quando eu falo diálogo na família, diálogo
é assim, ó. O marido fala e a mulher ouve. Agora a mulher fala e o marido ouve. Como falta diálogo para que haja transformação na vida do não crente. Porque em vez de haver diálogo, existe acusação, existe religiosidade, existe afronta, existe um monte de coisas que só dificulta e prejudica. Eu quero falar um pouquinho sobre diálogo e eu vou terminar a mensagem. Parece até engraçado, né? Ter que falar sobre diálogo, mas as famílias foram tão destruídas, as famílias estão sendo tão destruídas ultimamente no Brasil, tão rápido, que se faz importantíssimo voltarmos a bases tão fundamentais que é o diálogo. Quando que você vai falar? Por que que você vai falar? Como que você vai falar? Tudo isso são bases do diálogo. Falta para os pais, estou falando cristãos mesmo, chegar para o filho pré-adolescente, 9 anos, 10 anos, chegar para a filha adolescente, chegar para o filho jovem, sentar no sofá ou sentar ali durante a refeição na mesa e conversar. Filho, como é que foi isso? Filha, como é que é isso? Filha, eu não gostei daquilo que você fez, coisa feia, filha. Conversar, diálogo. Um dia desse eu fui aconselhar um pai e filha, a filha de 20 e poucos anos e o pai. Na hora que eu fui aconselhar, a menina queria explicar o comportamento dela e o pai não deixava ela falar. Aí a menina falou, tá vendo? E cristãos, hein? A menina falou, tá vendo, pastor? Ele não deixa eu falar. E a menina começou a chorar. Eu falei, irmão, por favor, deixa a menina falar. Como é que eu vou ajudar você se você não deixa ela falar? Aí eu pensei, se na minha frente ele não deixa nem a menina se expressar, imagina pelas costas. Pai e mãe que estão aqui, não seja ditadores. Se você for um pai e uma mãe ditador, a hora que o seu filho ficar de maior idade, ele quebra esse casulo e ele sai debaixo da tua guarda, e ainda sai como inimigo. Mesmo você falando que é crente, glória a Deus, aleluia. Não seja ditador. Eu quero te fazer um desafio. Que a partir de hoje, pai e mãe que estão aqui, que você se torne o melhor amigo e amiga dos seus filhos. Que você se torne o melhor amigo, a melhor amiga dos seus filhos. Não estou mexendo com a emoção de vocês, não. Estou fazendo um desafio verdadeiro. Porque, irmãos, como é comum nós pastores, irmos alinhar pais e filhos, e muitas vezes é os pais que estão completamente errados. Muitas vezes. Ou são rígidos demais, ou são liberais demais, ou não tem diálogo. Quem manda aqui em casa sou eu, pastor. Tem que fazer o que eu mando. Não. Você tem que conversar primeiro. E expressar para o teu filho que o que você está pedindo para ele é o melhor a ser feito. Que aquilo que você está falando para a tua filha é a direção bíblica para aquilo. Falta para os pais entrar um pouco, no bom sentido, na vida do filho, na vidinha do filho. Às vezes o filho quer apenas que o pai jogue uma partidinha de videogame com ele. Às vezes a filha está querendo apenas que a mãe assista um filmezinho com ela. E às vezes os pais acham que a vidinha que o filho tem, vidinha no bom sentido, de brincar ou de gostar de uma coisa ou gostar de outra, que o pai não pode entrar, que a mãe não pode entrar. Aí você não entra para interagir com seus filhos, para conversar com seus filhos, para brincar com seus filhos. Aí lá fora, uma pessoa com uma orientação sexual diferente daquela que você quer para o seu filho, vai ouvir o teu filho, vai ouvir a tua filha. Lá fora, um marginal vai ouvir teu filho e vai ouvir a tua filha. Vai fazer justamente o que você não faz. Aí depois é a hora que você corre e vai. Ai, pastor, ora por mim, meu filho está desviado, minha filha está aprontando. Mas às vezes se quebrou um princípio. Quebrou-se o princípio de conversar com os filhos, de ter diálogo com os filhos. Eu vou caminhar aqui para o final. Nós vamos para o final. Fica ligadinho, só mais uns minutinhos, eu estou terminando. Diálogo.
Converse, não é difícil. Eu e minha esposa, muitas vezes, sabe quando a gente costuma conversar? Principalmente nas horas das refeições. Eu e ela temos o hábito de sempre almoçar meio-dia, quando estamos em casa. Meio-dia lá em Campo Grande é 1 hora aqui para vocês, é 1 hora aqui a mais. Normalmente, na hora das refeições, é a hora que está terminando a refeição, eu falo, querido, olha o jeito que você falou, olha o jeito que você colocou, eu acho que não é assim. O que nós podemos fazer mais pelaquela pessoa? É a hora que ela também fala, querido, eu não estou gostando do que você está falando, da forma que você está agindo. Está ela aí para dizer que isso é verdade. Nós sempre procuramos conversar. E às vezes, as poucas vezes que ela não queria conversar, eu chegava para ela e falava, querida, nós precisamos conversar. A gente não pode dormir sem conversar sobre isso. Mas eu não quero conversar. Não, mas nós precisamos conversar sobre isso. E não é na grosseria. Você tem que me ouvir. É no diálogo. Então, fica aqui uma palavra de exortação para vocês. Para o esposo dialogar com a esposa. Para o filho dialogar com os pais. Para os pais dialogarem com os filhos. E assim você vai se entregando cada vez mais a Deus, harmoniosamente, a sua família vai se unindo harmoniosamente, se entregando mais e mais a Deus. Na hora que vocês vão dialogando entre vocês, vocês vão entendendo, recebendo de Deus, como que vocês vão poder ajudar na conversão do seu pai que ainda não é crente, como que você vai poder fazer para converter a tua irmã que ainda não é crente. Por isso, conversem e tenham bastante diálogo entre vocês. Pastor, o meu marido não é de conversar. Tem que aprender a conversar. A minha esposa não é de conversar. Embora não é típico das mulheres, né? Mas tem que conversar. O meu filho não se abre. O seu filho não se abre, o que eu vou falar é forte, é pesado. Mas é verdade. O seu filho não se abre, possivelmente, porque ele ainda não sentiu confiança em você. A sua filha não se abre com você, porque possivelmente ela ainda não viu confiança em você. Porque eu tenho assistido pelo Brasil afora, que toda adolescente, toda jovem, todo adolescente e todo jovem que confia nos pais, ele se abre para os pais. E quando não confia, não se abre. O problema é que às vezes algum jovem está vendo que a mãe fala demais. E tem medo de se abrir e a mãe falar o que não devia e expor a vida da filha. Vamos bater firme e vamos ter diálogo em nossas vidas, nas nossas famílias. Vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.